Revisão sistemática. Eu estava tentando desbloquear aqui. Revisão sistemática de literatura. Tá. Deixa eu só... Conseguem ver bem? Alô? Estão conseguindo ver bem? Sim, eu consigo. Sim. Não. Sim. Sim, Tá. sim. Apesar de que tá pequenininho. Deixa eu só ampliar. Melhorou um pouquinho. Pode pôr no modo apresentação, é que essa sua primeira figura a gente não consegue enxergar. Melhorou? Sim, Ele está a tela inteira agora para vocês? tá a tela inteira. Só que essa primeira figura, assim, ela tá pequenininha. Não sei se você vai apresentá-la de novo, em detalhe. Não, vai, mas ela não é importante agora, não. Isso é só a entrada mesmo. Tá. Bem, o que eu vou dialogar com vocês hoje é um pouquinho de como construir uma revisão sistemática de literatura e eu fundamento essa conversa a partir de um guia que o Collin apresenta recentemente, no ano 2019, uma publicação, e ele inicia, né, dizendo o seguinte, que a pesquisa ela é essencial em todas as áreas do conhecimento, incluindo a educação. Essa sua metodologia ela vai envolver etapas como a definição de objetivos, do problema de pesquisa, da elaboração dos instrumentos de coleta de dados e a definição das abordagens para análise e interpretação dos resultados. Mas é possível se conceber a revisão de literatura como uma etapa anterior a todas essas, que ajuda a moldá-la, servindo também para identificar lacunas na literatura e entender o que é que tem de repetição, orientando assim o pesquisador sobre os caminhos que deve seguir. Então, a revisão da literatura ela vai dar um esboço daquilo que já vem sendo discutido na temática a qual se está tentando entender. Depende aí de qual objetivo você quer atingir a partir desta revisão sistemática. Então, o que eu vou conversar um pouquinho seria um formato de um modelo, né, de como você estruturar a revisão. Depois eu disponibilizo para vocês 2 artigos, eu posso disponibilizar esse de O'Colly, e tem outro artigo que ele também tem uma outra estrutura de apresentação. Então, existem outros autores que falam também da revisão sistemática, e as contribuições de Webster e Watson, de Afonso et al., de Rosa, Isley e Isley, Techemes e Guenter, eu acredito que seja isso em 2012. E aí cada um vem discutindo um pouquinho de como se realizar esse método da revisão sistemática, né? Então, a revisão ela precisa seguir passos que a gente chama de protocolo. Preferencialmente, ela precisa ser preferencialmente, não obrigatoriamente, né? Mas a preferência se dá por revisão aos pares e se possível, construída, você vai, então, organizar um grupo de revisores para construir toda a sua revisão. E vamos supor que o grupo de pesquisa todo decida fazer uma revisão sistemática sobre deixa eu dizer, o feedback, a autorregulação. Então, no processo de aprendizagem, o feedback. Então, se construiria todo um protocolo para que esse grupo pudesse fazer essa revisão de forma igualitária. Então, seguindo um padrão, todos devem ser inicialmente treinados para essa realização e, em seguida, cada um fará essa revisão e irá ser, então, comparado
os resultados, né, para ver se são bem compatíveis. Mas acreditamos, por exemplo, numa pesquisa, essa revisão ela é muito utilizada, principalmente, por exemplo, para a construção de dissertações, de teses, de artigos. Você vai encontrar na literatura artigos só falando de revisão sobre determinados pontos. Então, por exemplo, para minha dissertação, eu fiz toda uma revisão, assim como também já conversando com o Carla, a Carla também fez uma revisão anterior, né, sobre o ensino híbrido e avaliação. Então, a minha revisão ela foi sobre o ensino híbrido dentro do cenário do ensino de ciências. Então, existe todo um protocolo construído. E aí é um caminho que dá, eu acredito que toda a luz, se não toda, mas uma grandiosa iluminação para você, para enxergar o que vem sendo discutido sobre aquela temática, sobre seu objetivo. Então, vai um encaminhamento muito bom para se fazer a pesquisa, para se conduzir. Então, segundo o Colley, existem 8 passos necessários para se realizar a revisão. Então, são etapas que são valiosas para qualquer tipo de revisão de literatura e que seja cientificamente rigorosa. Então, seguindo esses passos, nós vamos adquirir um rigor de todo o processo. Então, o primeiro ponto será identificar o objetivo. O que é que eu quero compreender que vem sendo discutido sobre um determinado tema. Então, com o objetivo, eu vou identificar o propósito dessa revisão e quais os objetivos que eu pretendo delinear a partir dessa construção de objetivos. A partir daí, por exemplo, eu posso definir claramente que instrumentos eu posso utilizar, que tipo de pesquisa é melhor ser constituído a partir do meu objetivo. Então, ela me dá um direcionamento melhor para avançar na pesquisa. O segundo passo se deve planejar o protocolo e treinar a equipe. Se tiver mais de um revisor realizando, se faz esse treinamento. Então, vai exigir um detalhamento de toda uma estrutura de protocolo para que se encaminhe. Então, seguir aqui. Travou. Um minutinho só. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Um minutinho só, porque tá rodando aqui. Deixa ele sair do canto. Coisas da internet. Não, passou tudo. Então, continuando, vai se aplicar essa seleção a partir de critérios que vão ser estabelecidos de inclusão e de exclusão. Então, eu vou mostrar um detalhe de como eu posso estabelecer esses critérios. Depois, o próximo passo será buscar nessa bibliografia o que é que está explícito, né? Então, entender o que é que vem sendo discutido sobre, e aí eu vou detalhar justamente toda essa estrutura e tentar explicar, né, e justificar como é que está essa abrangência, ou seja, vai me dar esse olhar conceitual da pesquisa. Então, por exemplo, FINC 2005 apresenta alguns critérios que podem ser estruturados. Por exemplo, o conteúdo, que eu possa, então, limitar que tipo ou a área de estudo específica que eu quero realizar, o idioma. E aí, fico em dizer que eu preciso investigar fazer essa revisão
a partir daquilo que é possível de ser lido pelo revisor ou que os bancos de dados podem ofertar. Eu posso selecionar, por exemplo, os periódicos que eu quero. Vamos supor, eu delimitei os periódicos que eram somente do ensino de ciências. Ou eu posso delimitar somente periódicos que estão na plataforma X. Né? Então, eu posso aí fazer uma delimitação de onde eu vou fazer esse levantamento. O indicado é que você faça, pelo menos, no mínimo, 2 a 3 plataformas para poder se fazer essa busca. Com relação um outro ponto de critério seria os autores, que aí eu posso delimitar também para o que é que fulano, ou seja, aqueles autores que fazem, que trazem a discussão mais forte sobre aquele objetivo, ou também eu posso investigar a partir de um determinado cenário. Então, por exemplo, o que acontece na educação básica, o que acontece no ensino superior. Então, tem toda uma organização que eu posso seguir. Então, eu posso delimitar também os participantes ou sujeitos dessa pesquisa, a forma de intervenção. Por exemplo, se é uma pesquisa de... Deixa eu ver assim... Agora me fugiu a memória. Se é uma pesquisa participativa, né? Então, você pode delimitar, por exemplo, o tipo de intervenção que é utilizado, o design da pesquisa ou a metodologia. Você ainda também pode delimitar o tipo ou a data de publicação e os dados ou a durabilidade. Então, por exemplo, para minha revisão, eu delimitei os anos de 2015 a 2019. Então, eu tenho aí um período indicado que seja 5 a 10 anos, ou preferencialmente 5 anos, né, de periodização, mas aí é uma delimitação que o próprio pesquisador é que vai encaminhar. E a fonte de financiamento, por exemplo, se é financiado pelo governo, pelo um órgão público, se é da área de saúde, ou se é financiado, se não é, então é uma outra forma que eu posso conduzir. São critérios, né? Depois, obtido esses dados, eu depois vou mostrar direitinho quanto a esses critérios, como é que se pode constituir. Então, para se extrair os dados de uma forma sistemática, por exemplo, eu posso separar o tipo de pesquisa, o nível em que está sendo desenvolvida essa pesquisa, os instrumentos que foi dado, os resultados que foram encontrados, ou seja, eu vou tendo um clareamento dos artigos, né, identificados, para poder me dar esse delineamento melhor. E, em seguida, eu posso também, eu devo, né, fazer uma avaliação, então, olhando a partir dos critérios, quais são aqueles artigos que vão ser excluídos definitivamente por não responder ou que não está próximo aos meus critérios, ou aqueles que vão ser incluídos, né? Vão ser analisados. O próximo passo seria fazer uma síntese, né? Tipo uma análise completa, combinando aquilo que foi identificado, fazendo um estudo quantitativo e qualitativo, né? E, em seguida, se escrever a revisão. Então, seria esses os 8 passos. Não sei se essa figura está muito boa, né? O primeiro seria... Um minutinho só, viu, minha gente? Rapidinho. Eu estou em reunião. Então, o próximo passo seria identificar... os passos, né? Seria o primeiro, identificar o objetivo. O segundo, planejar o protocolo e treinar a equipe. O terceiro seria aplicar esta seleção, e aí eu vou poder
a partir daí, extrair dados que sejam qualitativos ou quantitativos para essa revisão, avaliar a qualidade desses artigos, fazer uma síntese de informações e, por último, seria escrever a revisão. Então, eu vou detalhar aqui um pouquinho o que foi o meu protocolo. Então, primeiro, eu utilizei como critérios. As fontes foram o portal do Periódicos ACAPES, o site da Cielo, porém, eu tive que aí é um dado positivo, né, porque mostra não existir tantas pesquisas na área. Com base na Cielo, eu não encontrei artigos, e aí eu tive que fazer um levantamento a partir de periódicos, né? E aí eu delimitei periódicos na área de educação, no ensino e no ensino de ciências e matemática, que era para poder delimitar um pouquinho mais a minha área de busca. Como idioma, eu pesquisei por artigos que eram produzidos em língua portuguesa ou língua inglesa, já que eu tinha a capacidade de poder fazer a leitura, e não escolhi, por exemplo, espanhol, que também já é um dado positivo, né? E não identifiquei artigos em língua espanhola. Então, meu percurso se deu por esses dois idiomas. Quanto às palavras-chave, eu utilizei os termos em português e inglês, utilizando ensino híbrido, blended learning, aprendizagem híbrida, educação híbrida. E aí, como eu vi que o número não era tão extenso, porque eu atribuí um período de busca, e aí eu usei, por exemplo, outros termos para tentar ver se havia mais artigos dentro encontrados, né? E depois eu segui, que aí você pode fazer combinado já. Eu segui combinando os termos com ensino de ciências. Então, você pode, por exemplo, já juntar ensino híbrido com ensino de ciências, e aí vai combinando os termos. Então, meu período de busca foi o trabalho de 2015 a 2019, e aí está a construção dos critérios, né? Então, eu usei como critério de inclusão os que eram trabalhos realizados no ensino de ciências, como área de pesquisa, publicados entre 2015 e 2019, que estivessem disponíveis online ou para download gratuitos, que eram realizados no cenário brasileiro, que eu delimitei também. Os que eram duplicados, eu só considerei uma vez, porque tendo em vista que em toda a busca tinham artigos que apareciam igualitariamente em outras plataformas. E os trabalhos que eram publicados em inglês. Para exclusão, eu usei aqueles que não eram do ensino de ciências, que eram fora do período estabelecido, e não estavam disponíveis como versão completa, ou com resumo, ou resenha de livros, né? E com estudos que eram feitos fora do cenário brasileiro e de idiomas que não eram português ou inglês. Então, para isso, eu fiz o seguinte processo de seleção. Primeiro, eu selecionei os estudos tomando como observação o título, o resumo, o abstract, seleção e armazenamento daquilo que foi identificado e selecionado. Então, foram dessa forma identificadas obras que haviam repetição, eu só considerei uma vez. Em seguida, eu fiz uma leitura completa de todos os artigos identificados e uma síntese construindo justamente um quadro, né? E esse quadro, ele ajuda muito, por exemplo, para você estruturar em seguida a revisão. Então, por exemplo, esse quadro eu fiz uma tabela em que eu juntava um ponto, sujeito de pesquisa, o nível de escolaridade, a qual era aplicado, o aporte teórico, o tipo de abordagem, né, metodológica e o tipo de pesquisa,
os instrumentos de coleta que eram utilizados e quais os resultados e contribuições ou lacunas encontradas a partir daquele estudo. Em seguida, eu fiz, olhando todo esse processo, e aí eu fiz a construção da discussão, né? E aí, por exemplo, quando o meu percurso, ó, eu disse que eu usei até educação híbrida, e aí eu fui buscando mais para tentar verificar se havia mais artigos no meio, né? Então, do total, eu só encontrei 13 artigos, e aí eu fui delimitando, aplicando filtros, e encontrei desses 3 artigos, só 5 que foram úteis, né? Os demais excluídos para a minha pesquisa, a minha revisão. E aí eu segui, por exemplo, quando eu encontrei dificuldade na Cielo, eu planeei pelo um Qualis mais atualizado, que tem um de 2016, mas tem um Qualis, uma classificação de Qualis mais atual, que surgiu a partir justamente de uma disciplina que a gente pagou, que era divulgação científica, justamente ele trazia uma tabela mais atualizada. E aí eu pontuei cerca de 5, em média, 5 periódicos por cada Qualis. Então, eu percorri dia 1, eu escolhi em torno de 5 periódicos, a 2 até a 4. A mesma coisa no B. Aí como eu fui encontrando raros artigos, eu percorri cerca de 30 periódicos. Foi um trabalho bem grandioso de busca, mas aí ele consegue dar uma visão muito boa do que aqui está sendo pesquisado, né, sobre a minha temática de ensino híbrido. E aí, desse total, eu só identifico artigos em A2, que era um artigo, em A3 é 4 artigos, de B1, 4, B2, somente 2, B3, 1, e no total, aí, então, 15 artigos apenas identificados. Só lembrando que na busca do periódico eu encontrei 5. E quando eu venho para essa busca desses periódicos que estão indexados a Cielo, somente um artigo é que não se repetia. Ou seja, a minha análise partiu de 16 artigos. Então, foi 15 aqui, só que na anterior, né, tem 5 mais 4 se repetiam nesses 15. Só um que não. Então, isso foi um dado. Aí eu juntei os 16 artigos para construir toda a minha revisão. E é isso. Não sei se fica claro. Vocês estão me escutando? Foi meio corrido. Foi mais... Sim. Estou aí à disposição da... Fausto, se Oi, botar professor. os 2 últimos slides, as 2 últimas tabelas, Sim. para... Esta? Isso, essa aí. Certo. Aí, você falou que acabou ampliando as palavras-chave para ver se achava mais alguma Foi, coisa. mas aí até a banca na qualificação justamente frisou isso, que não havia necessidade de tantas palavras-chave, né? E aí, mas assim, como eu já tinha toda a estrutura, mas no caso, eu percorrer por tanta só me ajudou a entender que existem poucos dados dentro da literatura, né? Principalmente nesse ano. Quando eu fui estruturar a revisão, é que eu vou detalhar muito isso. Por exemplo, antes de 2015, existem pouquíssimos artigos aí publicados na temática do ensino de ciências. Quando você vai analisar ensino híbrido de um âmbito geral, tem-se muito. Porque, assim, a minha discussão eu queria entender justamente como é que se dava o ensino híbrido dentro do ensino de ciências. Eu fiz essa delimitação. E aí, justamente na banca, eles questionaram para não ter necessidade de tanto percorrer isso tudo, né? Mas faça a sua pergunta, desculpe aí.
Não, aí, por exemplo, a partir desse resultado, você tinha 13 artigos, não é Foi. isso? Mas aí que não dos 13, mesmo assim ele não entrava dentro do meu objetivo. Tá. Aí, justamente desses 13, só 5 era que tinha essa aproximação com o meu objetivo, né? E Aí, aí, quando eu fui, vá, não, não, e aí a próxima tabela é o quê? pronto. Essa tabela é um resumo dos periódicos que eu encontrei artigos identificados. Só que eu percorri cerca de uma busca usando aqueles mesmos termos, que é os scribes, né? Usando os mesmos termos de busca, e eu fui percorrendo, como eu disse, por cada qualis eu fui percorrendo em torno de 5 revistas. Aí eu delimitei revistas que fossem dentro do ensino de ciências, ou que envolvesse principalmente a temática de tecnologias, né? Mas assim, eu dei mais fundamentação às revistas que eram dentro da área de educação, ensino de ciências e matemática. E aí o que acontece? Nesses 15 artigos identificados, tem 4 que estão dentro dessa anterior. Cadê? Uhum. 4 que já estão aqui. Então, totalizou, para minha análise, 16 artigos. E aí, quando, por exemplo, eu vou olhar a revisão também de Carla, ela pode até comentar isso, ela também encontrou poucos artigos, porque, no caso, Carla percorreu dissertação, teses e artigos. Eu só delimitei para artigos. E aí você também pode desenhar isso dessa forma. Eu quero Uhum. analisar, fazer minha revisão a partir de teses e dissertações, ou só de teses, ou só dissertações, ou somente artigos, ou juntar tudo. Aí o critério é o pesquisador que vai fazer todo o processo de revisão que vai definir. Entendeu? Uhum. Continuo projetando alguma pergunta. É que eu não consigo ver, eu fico agoniado. É uma coisa ainda que eu não me adaptei no processo dessas reuniões virtuais. Quando você vai apresentar, você não consegue enxergar as pessoas. Sim, é muito Né? ruim, também acho muito É, ruim. Mas se você quiser fechar, ok. parar Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque aí, se precisar voltar nele, é porque assim a imagem aqui não ficou legal, por exemplo, para esse detalhamento do processo. Mas assim, no artigo que eu vou disponibilizar para vocês, aqui, esse é o artigo de O'Collin. Esse guia, ele é 40 páginas, mas é um texto fluido que ele vai dando detalhamento como se construiu tudo, né? E o outro, que é esse daqui, que é um método de revisão, que é de Gore et al., de 2013. Agora, esse de O'Connell, ele é bem recente. Eu gostei muito. Todos os dois são excelentes artigos, se vocês querem, por exemplo, ter um protocolo. Deixa eu mostrar só essa imagem daqui que ele faz no protocolo. Isso aqui é o processo inicial para se desenvolver a pesquisa ou a revisão, e aí ele vai dando passo a passo de como estruturar. Aí está bem detalhadozinho. Aí, essa revisão sistemática, ela se dava muito, por exemplo, na área da saúde, né? Mas aí, com o decorrer, vem sendo realizado muito agora na área de educação. Então, assim, é muito comum você encontrar revisões que sejam voltadas, por exemplo, para EBSCO, para aquela revista mais para a área de saúde mesmo. Então, aí, ele dá bem detalhado. E existem outros artigos, mas, assim, o que eu gostei para uma linguagem mais fácil de se utilizar foram esses dois. Posso... pode que você tem umas perguntas aqui para você responder no chat, você É, precisa fechar aí mesmo. agora deixa eu tentar ver.
quer direcionar aí logo, professora? Melhor que a senhora Ó, sabe. o Leonardo está perguntando, nas tuas leituras, como você organiza as informações principais de cada texto lido? Vê, nas duas leituras de onde que tu falas, Léo? Por exemplo, você leu os artigos aí para que você selecionou, tá certo? Certo. Como é que você organizava as informações principais? Pronto. Então, eu fiz aquela tabela que primeiro eu fiz a leitura minuciosa em cada um dos artigos que iriam ser base para minha revisão, né? Que significaram mais com o meu objetivo. E, no caso, seria o meu objeto de estudo. E aí, eu fui fazendo uma construção de uma tabela em que eu pegava o artigo e colocava o ano, os autores, toda uma estrutura, porque não está aberto aqui, mas assim, foi uma construção que eu fiz pelo Excel, mas aí uma indicação que eu dou para qualquer um que for construir a sua revisão é usar o Medley. O Medley, ele, quando, por exemplo, você já vai captando os artigos dessa busca, você já vai inserindo ele no Medley e, por exemplo, depois para você escrever ou até utilizar dentro do seu artigo, da dissertação ou da tese, ele, quando está ancorado ao teu Word ou ao teu Docs, ele já traz justamente a estrutura mais atualizada da citação. Como Então, é que se assim, escreve isso? Medley? Mendeley. É uma espécie de aplicativo que você guardar todos os seus artigos que você faz busca. Eu só descobri o Mendeley depois. E tudo terminado. Desculpa a expressão, eu me ferrei, sabe, para estruturar tudo. É O porque Mendeley, ele pode fazer a citação e também faz a referenciação. e a questão é a seguinte, pelo Mendeley você consegue, por exemplo, tal citação é ótimo para aquilo que você vai utilizar. Então, você já pode destacar ela e categorizar, né? Então, por exemplo, ela vai falar sobre feedback, vamos supor. Então, você já pode categorizar aquela referência para feedback. Aí, se, por exemplo, ela vai falar sobre... deixa eu dizer assim, por exemplo, rotação por estação. Se ela vai falar por isso, então você já categoriza para rotação. Então, quando você vai, por exemplo, verificar quais as citações, você pode ter esse olhar, quais as citações que trazem referenciais para tal conteúdo, ou seja, para tal categoria que você quer discutir. Então, te dá um direcionamento muito bom. Existem outros aplicativos, mas assim, eu achei mais fácil seria esse Mendeley. Fausto, no caso ele tem um Oi. filtro que direciona você para artigos que, sei lá, pelo menos foi um entendimento que eu tive. Ele direciona você para artigos que fazem referência ao conteúdo que você está procurando. Ó, é o seguinte, você vai construir na sua pasta, eu não sei se é pasta mesmo que ele chama, sei que assim, é como se fosse a seu armazenamento sobre aquele conteúdo. Sobre Ele aquele não te objetivo. traz artigos, não, Renan. É você que busca o Você artigo, cria. só que você guarda no Mendeley, e aí você já guarda com uma série de informações, que ele consegue resgatar a partir dessas informações, inclusive já criar o formato de como esse artigo é referenciado em vários sistemas diferentes. Eu acho que ele só não funciona para BNT, eu não tenho certeza. Funciona, tem também. Funciona? Funciona. Ele, por exemplo, se você quer, você vai fazer toda a estrutura do seu artigo para, não na BNT, como é que chama a outra, professora? Eu esqueci APA. agora. Pela APA, pronto. Então, ele já estrutura todas as citações a partir da APA. Nesse todo o formato de citação ele já vai direcionar para a APA. Então, você faz a escolha de como você quer apresentar essa citação. E, por exemplo, no caso da ABNT, você tem um link explicativo que ele mostra como você inserir a ABNT. Então, ele traz uma versão mais atualizada.
Entendeu? Bora lá, qual foi a outra pergunta? Depois a gente pode trocar figurinha. Se alguém tiver mais interesse, pode. A gente vai trocando figurinhas, não tem problema nenhum. Dúvidas, pessoal? Pronto, eu vou disponibilizar. Alexandre estava pedindo, né? Eu disponibilizo sim, Alexandre. Eu vou até inserir-os logo, porque aí prefere por aqui pelo Meet ou no grupo lá? O que é que vocês preferem? Acho que é lá no grupo é Melhor no melhor. grupo. No grupo é melhor. Eu vou fazer o seguinte: eu tenho. A gente não tem um Drive, eu coloco no Drive, pode ser? Uhum. Pronto, eu Sim. posso até disponibilizar também essa apresentação e os dois artigos, não tem problema nenhum. Entendeu? E aí também, por exemplo, para quem vai entrar para o doutorado, é muito essencial ser feito essa revisão sistemática, porque te dá. Porque a gente é assim, acostumado a fazer somente aquela revisão da literatura simples. Não é simples, não, né? Mas assim, você faz uma revisão da literatura. Mas essa revisão sistemática, ela te dá um olhar mais direcionado ainda do que é teu objetivo. Entendeu? O que é que tu pretende descobrir e aí o que é que tu vai direcionar para tua pesquisa. Então, eu achei assim super da hora ter feito isso. Pode fazer pergunta se quiser. Não, eu penso, Fausto, que essa questão da revisão, ela é sempre complicada. Eu gostei muito da sua explicação. Você fez ali, foi bem organizado, tentou organizar bem, eu gostei muito. Aí foi E eu bem lembro, elogiado pela banca a estrutura. Quem participou da minha também foi a professora Andréa Filatro, que entra muito nessa área de educação à distância e ela adorou a estrutura da revisão. pois é, e aí eu lembro que quando eu fiz a defesa, eu fiz uma revisão, e a revisão você sempre vai fazendo, né? Vai fazendo até quase terminar o seu trabalho. E aí na banca, uma das pessoas que estavam na banca comentaram, falaram, poxa, você fez uma revisão, mas cadê meu trabalho? Eu falei, rapaz, mas bem, você vou esquecer? E aí não tinha jeito, né? Porque é complicado. E assim, quanto mais a gente souber, quanto mais a gente aprender a fazer essa revisão, é melhor. E eu gostei, viu? Tá legal. E assim, Alexandre, porque no caso existem, eu conhecendo porque eu fiz a revisão sistemática e fiz a revisão literatura. E aí a estrutura, elas são próximas, mas não tem um diferencialzinho entre ambas. E aí, quando eu fui para a revisão da literatura, tem autores que conversam muito bem sobre a temática, mas ela não está nesse corpo. Por quê? Porque houve toda a estrutura de delimitação que eu fiz. Porque, por exemplo, esses autores eles falam do ensino híbrido, mas o meu objetivo era ver o ensino híbrido dentro do ensino de ciências. Entendeu? Como é que aí na revisão de literatura eu trago esses autores que conversam sobre o ensino híbrido, mas eles não trazem a discussão dentro do ensino de ciências, porque seria o meu foco, né? Fazer essa análise. Ok, se não tem mais pergunta, então seguimos. Muito bem. Qualquer coisa, alguém pode trocar figura, procurar. Né? Ó, Renato botou até um aqui, não foi, Renato? Eu não conhecia esse que você falou, não. Eu já tinha visto o Fast Format, que é o de um pessoal de Recife. Ele faz mais ou menos isso que você coloca também. Ele já coloca na formatação correta, na questão das referências também, ele já arruma. Olha, eu vou dizer a vocês que o Mendeley, ele já traz bem uma estrutura muito boa
E assim, para você se guiar como base para estruturar toda a revisão, é ótimo. Infelizmente, eu só conheci depois de tudo. Quando eu já tinha me ferrado bastante, foi que eu descobri que existia o Mendeley. Mas tudo bem, foi feito. Foi bom que você aprendeu, na dúvida. Na tora, né? Aprendi na É. tora, porque o Mendeley facilitaria o processo. Ok. Muito bem. Aí, Bora, Irailma. tá bom. Então, deixa eu colocar aqui para apresentar. Todo mundo já está vendo? Não, ainda não. Agora já. Então, pessoal, esse mapa aqui Você revisitou ele? eu revisitei, estava fazendo isso hoje de manhã. Eu construí ele numa disciplina do mestrado, que é a disciplina de metodologias. E essa disciplina, ela ajuda no processo de construção do projeto. E um dos processos que o pessoal tem muita dificuldade é classificar em qual tipo de pesquisa é a pesquisa do mestrado. Daí, a professora, que era a professora da disciplina, era Kátia Cunha. Alguns daqui conhecem, outros eu acho que ainda não chegaram a conhecer. Mas ela é uma ótima pessoa. Então, ela sugeriu que a gente lesse um livro que é o livro de Oliveira, é Maria Oliveira o nome dela. E aí ela pediu para que a gente organizasse as ideias de pesquisa científica e eu organizei em formato de mapa. Não estava assim nessa estrutura, eu revisitei ele e revisitei hoje. E aí eu organizei assim para ficar melhor de entender. Tá? Então, veja, aqui são as classificações que essa autora ela traz, tá? Oliveira. Existem outras classificações que podem não estar nesse mapa, mas eu acredito que possa ajudar de certa forma para quem está fazendo mestrado ou então quem pensa fazer outras pesquisas, né? Então, aqui, como a pesquisa científica pode ser classificada, levando em consideração seus objetivos e seus procedimentos metodológicos e técnicos. O nome do livro é Como Fazer Pesquisa Qualitativa. E essa edição aqui, que eu construí o mapa, ele é a edição do ano de 2007. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, pesquisa científica, ela pode ser vários tipos. Cada tipo eu coloquei de uma cor. Eu vou diminuir o zoom para vocês verem, terem uma ideia de mais ou menos como ficou o mapa. Então, aqui, ó, o começo de pesquisa ex post facto, e aqui, mais para cá, tem falando de outras pesquisas, vindo até pesquisa de laboratório. Então, vamos lá. Começando de pesquisa ex post facto. O que é que essa pesquisa ela envolve? Ela vai envolver variáveis de investigações independentes. Diga. Amplie agora, porque daí a gente já sabe, já viu a visão geral e a gente vai conseguir enxergar melhor de pertinho. Verdade. Desculpem aí, esqueci. Tá bom? Mais um pouquinho, só para ser bem chata. Isso, agora tá bom. Pronto. Então, ó, essa pesquisa aqui eu acho muito difícil. Eu nunca peguei um texto, um artigo, que eu visse uma pesquisa que fosse nessa tipologia aqui, ex post facto. Ela vai envolver variáveis de investigação independentes e realização de experimentos. Como não tem muita descrição sobre essa pesquisa, eu não consegui aprofundar. E aí, se alguém tiver alguma explicação sobre como ela acontece, aí pode dizer ao longo, para o pessoal ficar mais claro sobre essa ideia. A pesquisa etnológica... Posso falar? Pode. Posso falar antes que perca? É o CSI. É um CSI? Você pesquisa como é que o assassinato aconteceu, mas você só pode pesquisar depois que ele aconteceu. Interessante.
Legal. Por isso é após o fato, entendeu? Por isso que se chama ex post fato. Tá. Aí aqui a gente tem a pesquisa etnográfica. Essa pesquisa já é mais comum, né? Eu não sei se é porque é familiarizado o termo ou se é porque as pessoas realmente gostam de fazer pesquisa nesse formato. Porque eu já consigo ter mais alcance de trabalhos com o formato dessa pesquisa etnográfica. E aí a pesquisa etnográfica, ela vai envolvendo os processos de investigação, interação do pesquisador com participantes da pesquisa, que estão envolvidos na pesquisa, e vai envolver a observação. Então, quando acontece a observação, o participante, ele também pode estar interagindo, ou o participante não, o pesquisador, ele também pode estar interagindo com outros participantes. E aí, é como eu coloquei aqui, ó, a interação com participantes acontece entre pesquisador e participantes, né? E aí, a interação e a observação, ela vai permitir a busca de significados, de linguagens, valores, hábitos, crenças e comportamentos sociais. Então, quando a pesquisa está mais voltada a buscar essas coisas, é mais indicado que ela seja classificada como pesquisa etnográfica. Aí, toda vez, quando a gente classifica uma pesquisa, a gente, depois de classificar, ou na medida do tempo que vai fazendo a classificação, já vai pensando nos instrumentos que vão favorecer essa tipologia de pesquisa. Porque cada um tem os seus instrumentos de metodologia, de análise mais apropriados. Então, vamos lá. Aqui tem uma mais comum, né, que costumamos fazer bem, que é a pesquisa na internet. Essa pesquisa na internet, ela vai envolvendo o processo de investigação, busca por conteúdos científicos. E isso aí pode acontecer em sites de buscas. Aí podem ser, por exemplo, o Google, que é tão famoso, mas podem ser também o Cielo e outras plataformas de pesquisas, tá? Aí temos também a pesquisa bibliográfica. E aqui eu coloquei ela junto da pesquisa documental, porque eu lembro que quando a gente estava fazendo a disciplina, rolava muito uma confusão entre esses dois tipos de pesquisa. No livro da autora, ela explica o seguinte, que na pesquisa bibliográfica vai envolver o uso de domínios de documentos de domínio científico. E o que seriam esses documentos, né? Eles são materiais que já sofreram análises, tá? Então, em algum momento, eles já foram vistos, eles já foram analisados em algum momento da vida. Por exemplo, artigos podem ser também, tá? Porque eles já sofreram alguma análise do tipo. Tem como exemplo também os livros e etc. Porque um livro, até chegar na escola, ele precisa ter sido analisado, certo? Por isso que ela é um documento de domínio científico. E aí, esses documentos, eles sofrerão no processo de investigação, estudos e análises. E aí, para saber qual é a análise, aí você tem que fazer uma busca nos tipos de análises, que a gente sabe que existem vários, que é, por exemplo, tem a análise documental, de conteúdo, né? E assim vai. A pesquisa documental, ela envolve documentos de domínio não científico. Então, veja, o domínio não científico são aqueles materiais que ainda não sofreram análises. Por exemplo, gravações, filmes, fotografias e cartas. Aí, ó, quando a gente faz uma gravação, no momento que a gente faz a gravação, ela não foi analisada, ela vai ser analisada depois que a gente construiu, porque por isso ela é tratada como um documento de domínio não científico. Mas após o momento que ela sofreu uma análise, ela já deixa de ser de domínio não científico e passa a ser de domínio científico. Está entendendo a diferença? Então, veja, essa pesquisa documental, ela vai requerer uma análise cuidadosa. Veja, eu acredito que todas as pesquisas, elas merecem essa análise cuidadosa, tá?
algumas mais do que as outras, mas sempre todas vão ter que ter essa análise cuidadosa. A pesquisa descritiva. Vamos lá. A pesquisa descritiva, ela vai envolver nos processos de investigação, observação, descobrimento de fenômenos, ou seja, você pode descobrir fenômenos a partir da observação, ou você pode observar fenômenos descobertos. E isso você tem que fazer uma descrição de todas as coisas que você observou, uma descrição bem detalhada do que você observou, tá? Então, do que aconteceu é bem detalhada a descrição. E requer o desenvolvimento de um planejamento rigoroso. Isso vai contribuir para que você desenvolva métodos e análises, e os métodos e análises requerem o uso apropriado da pesquisa descritiva, tá? Então, olha, pesquisa participativa. A pesquisa participativa ela é muito confundida com a pesquisa em ação, só que elas possuem umas diferenças peculiares, mas apresentam. Então, veja, a pesquisa participativa ela é desenvolvida em comunidades carentes ou grupos desfavorecidos. E aí ela requer que o pesquisador se envolva com os acontecimentos, com as comunidades carentes e esses grupos, tá? E toda essa pesquisa, ela deve se envolver nessa comunidade. Então, ela deve acontecer na comunidade carente, nesses grupos desfavorecidos. Um exemplo de campo onde esse pesquisador pode realizar uma pesquisa participativa poderia ser com um grupo de indígenas, um exemplo, tá? Camponeses. A pesquisação, ela vai envolver um estudo com pesquisadores juntos a grupos sociais. E isso vai ser em busca da resolução de um problema que é vivenciado por esse grupo. Então, eles trabalham em equipes para tentar resolver um problema que o grupo social ele está vivenciando, tá? Então, ó, parece muito, mas só que aqui os dois trabalham juntos, tá? Na pesquisa em ação. Isso requer o quê? No processo de investigação, requer envolvimento cooperativo e participativo. E esse envolvimento deve acontecer entre os dois, os participantes e os pesquisadores. A pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória, ela vai envolver como objeto de estudos fatos conhecidos e poucos explorados. Eita, tá certo. Devem ser pelo pesquisador explicados, ou seja, os fatos eles precisam ser explicados na pesquisa exploratória. E o que isso requer? Requer levantamento bibliográfico, análise de documentos, observação e também um estudo de caso. É recomendado que seja a autora fala. Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, tá? Porque às vezes quando fica muito todo mundo calado, eu não sei se o pessoal está me escutando bem. Enfim. E a última pesquisa que eu coloquei aqui foi a pesquisa de laboratório, que ela é conhecida como pesquisa experimental. Essa pesquisa experimental ela vai envolver a análise dentro de laboratórios e uma pesquisa de campo também. Ela vai investigar fenômenos, a causa e efeitos de fenômenos, tá? E é uma pesquisa que ela deve ser evitada nas pesquisas das ciências sociais, porque geralmente nas pesquisas de ciências sociais eles entendem que a pesquisa experimental fere questões éticas, por isso que não é bem vista, entendeu? Não é bem vista como pesquisa de ciências sociais. Bom, então, com essa última pesquisa aí, eu encerro meu mapa. Mas eu tenho aqui umas observações em um slide que eu vou compartilhar também, que eu acredito que é importante. Então, só um minutinho.
Gente, só um minutinho. Tá carregando aqui. Vamos lá. Pronto. 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 O que é que... Ó, essa parte aqui do slide, ela vai falar sobre um capítulo de um livro muito bom também, que foi indicado pela professora Kátia Cunha. Esse livro, ele fala do seguinte: o método das ciências naturais e sociais. E ele também fala de pesquisa quantitativa e qualitativa. Infelizmente, eu não sei pronunciar esses nomes aí, que é Alves Mazotti, o de baixo eu não sei. Então, Snyder. Muito bem. Muito obrigada. Bom, então o que é que eles dizem? Eles falam o que é que um projeto de pesquisa precisa ter. Geralmente ocorre essa dúvida também, né? Então eles dizem, ó, o primeiro passo seria o quadro teórico. Por quê? Porque você precisa definir, você precisa fundamentar o que você está querendo apresentar na sua pesquisa, né? Então, olha, devemos escolher um quadro teórico que esteja vinculado com o nosso problema e nossa metodologia. Por que com o nosso problema? Porque uma pesquisa, ela sempre vai partir de um problema, né? Nós fazemos a pesquisa para responder essa questão, ou tentar, pelo menos. E essa questão, ela precisa também estar aliada com a nossa metodologia. Nada vai ser, não pode ser, vamos por exemplo, desalinhado uma coisa com a outra. Tudo tem que estar bem encaixadinho. Então, precisamos também dizer qual é a importância do nosso estudo. Então, a gente traz a justificativa do desenvolvimento do trabalho. Isso é fundamental para a gente esclarecer qual é a importância dele, principalmente para as outras pessoas que vão ler e vão apreciar o nosso trabalho. E os procedimentos metodológicos, né? Os procedimentos metodológicos, eles precisam estar bem claros para você saber como é que vai agir durante a sua pesquisa. Então, identificar o paradigma de quem orienta a pesquisa e a justificativa pela sua escolha. Ou seja, você precisa classificar a sua pesquisa e dizer o porquê ela vai ser nessa classificação, tá? Você precisa dizer também as etapas da sua pesquisa, descrever o contexto dela e os participantes, os procedimentos e instrumentos para a coleta de dados, as análises. E não é somente dizer por dizer, é dizer e explicar por que está sendo aquilo. Existe um motivo. Na minha pesquisa, eu coloquei que eu iria fazer a pesquisa com quantidade de pessoas. E aí me perguntaram por que seria aquela quantidade e não outra. E aí eu tinha que justificar o porquê. E não é dizer um porquê simples, você tem que trazer um porquê fundamentado, tá? Então, olha, recursos utilizados para maximizar a confiabilidade dos resultados e o cronograma. O cronograma é mais quando a gente vai fazer a qualificação, né? Então, olha, informações sobre o campo de pesquisa, tais como a sua seleção, informações sobre a seleção dos participantes, tais como quem serão, a quantidade, se for possível informar. Observação, entrevista e documentos são tipos de instrumento que você pode utilizar para coletar os seus dados ou produzir, né? Tem gente que não gosta do termo coletar os dados. Como organizaremos a análise e em perspectiva, de que perspectiva será essa análise? E aí, eu trouxe aqui alguns critérios relativos à credibilidade. Então, o primeiro critério, ele fala o seguinte: a permanência prolongada no campo. Então, você pode dizer a presença do pesquisador no campo por um tempo considerável para realizar e corrigir interpretações.
Checagem pelo participante. Será que as interpretações estão fazendo sentido para aqueles que forneceram os dados? Questionamento por partes. Qual a visão do meu trabalho para outras pessoas? Isso aí, essa triangulação, essa análise de hipóteses alternativas, análise de casos negativos, tudo isso vai contribuir para que seu trabalho ele fique bom, certo? Os critérios relativos à transferibilidade. Tem que ter cuidado com as generalizações. Vou colocar aqui essa observação, né? Porque às vezes a gente tem a mania de generalizar, dizendo que todos serão desse jeito, mas não é o ideal fazer isso, tá? Porque nós não temos a noção de tudo. Então, é bom evitar esses termos de generalizações. Critérios relativos à consistência e confirmabilidade. Eita, que nome! Confirmabilidade. Eita, não sei não. Confirmabilidade. Agora, observação de variações significativas nos resultados. E se há muitos, então o instrumento utilizado não é fidedigno. Então, vocês têm que estar observando, checando, para ver se o instrumento de vocês é favorável ou não para o que vocês estão querendo produzir, né? E é isso. Isso aqui era como estava o mapa que eu apresentei para vocês. Essa foi a primeira versão e agora de manhã eu revisitei ele. Então não estava um mapa, né? Estava mais uma organização. Bom, e é isso. Se possível, disponibilize os dois, a primeira versão e a segunda. Tá bom. Muito bem. Olha, nós tínhamos duas possibilidades de apresentação de resultados, tanto do Leonardo quanto da Luana, mas parece-me que não vai rolar. Leonardo está aqui ainda ou já saiu? Está aqui. Então, aí Leonardo falou que hoje ele estaria só ouvindo, mas hoje ele vai se comprometer com uma data para o mês que vem. Muito bem. E deixa eu só abrir aqui. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que resolver hoje. Uma delas tem referência com a escolha dos livros que a gente vai usar para estudar as teorias de aprendizagem. Já via falar tecnologias também, coisa horrível. E a outra tem a ver com como é que a gente vai conduzir no próximo sábado as estações. Por onde vocês querem começar? Tanto faz, como tanto fez. Esse pessoal me ajuda pra caramba. Muito bem. O Ribson fez uma pergunta, peraí, Ribson, que eu não li. O que eu quero aqui? Estou perdida. Planilha de atividades. Então, só para lembrar, semana que vem a gente vai ter a rotação por estação 2, que fala da autorregulação. E no dia 18 a gente começa com a teoria de aprendizagens, com o estudo de teorias de aprendizagem, a gente vai começar com comportamentalismo. Por isso a gente precisa decidir essas duas coisas. Bom, na minha conta, eu tinha feito uma conta que do pessoal que participa do grupo, mas não está na disciplina, são aproximadamente, deixa eu pegar um rascunho, bem rascunho aqui. Desculpem, gente, deixa eu abrir aqui a minha câmera para vocês me verem. Eu tinha feito uma conta rápida que eram 8 ou 9. Agora eu vou contar de novo aqui. Renato, tu quer participar da estação? Eu não já estaria nela, não. Sim.
O Renato, Alexandre, Raquel, o Gibson, Sim, não foi a reunião que a gente fez ontem, gente? ontem. Ontem a gente. Professora, ontem a gente fez a reunião com todos que entraram, né? Mas nem todo mundo entrou. Quem Então, entrou foi Lucas, Renato, Thaís, Everaldo, Raquel e Anitta. E eu. Mas eu vi que tinha outras pessoas marcadas quando a senhora colocou lá no grupo, né? ó, na minha conta aqui Foi estão... enviado isso. O link foi enviado no grupo. Inclusive, a professora até remarcou. Exato. Renato, Alexandre, Raquel, Gibson, Carla, Lucas, Everaldo e Anitta. Tá certo? Mas só me orienta, por favor. Essa estação vai ser relacionado ao plano de aula, para fazer o mapa conceitual. Isso, vai ter a primeira estação para fazer o plano de aula, que tem que acontecer durante a semana. Tá. Aí, o que eu queria A gente já começou, na verdade, né? A gente já... Sim, vocês começaram a estudar o plano de aula. Não sei se vocês começaram a fazer o elaborar mapa. também. Hã? O mapa não. O mapa plano não. de aula a gente conseguiu amarrar muita coisa já. O mapa não, mas o plano de aula a gente já conseguiu caminhar bastante. Tá. Eu julgo que foi bastante, né? Não, então, mas a ideia era essa, que vocês dessem uma organizada primeiro no plano de aula para depois fazer a estação. Aí, o que eu queria ver? Vocês são 8, eu queria pensar o seguinte, que a estação podia ser dividida em 2 grupos de 4, porque aí fica menos gente, fica mais fácil de organizar a estação. E essa estação, ela tem que acontecer durante essa semana. Então, assim, qual que é o melhor horário para a maioria? Como é que a gente pode organizar isso? Para mim é à noite. Para mim é à noite. Eu estou o dia todo na clínica e no estado, eu não tenho condições. O Everaldo à noite e tal. Aí, assim, vamos combinar, por exemplo, quem é que pode na segunda noite, pode até os 2 grupos acontecerem na segunda noite, mas poderia ser duas estações em separado, porque daí fica mais organizadinho, fica melhor para quem está participando e para quem está tutoriando, pode ser? Pode. Ok. Muito bem. Eu não posso, até quarta-feira eu estou enrolado. Então Certo, pode ser quinta ou sexta. Tá bom. Pode ser à noite. Após as 19 horas, para mim, qualquer dia, que eu saio da clínica às 18, só não na quarta, mas os outros dias podem. Então, pelo que eu estou vendo aqui, o ideal é ser na sexta, né? Porque Gibson não pode na quinta. Ok. Sexta-feira. Então, sexta-noite. Quem é que poderia tutoriar entre Luan, Tata e Irailma na sexta-noite? A gente precisa montar 2 estações. Quem é que pode? Tata falou que pode, é assim? Quando você faz assim? Eu posso. Pode. Ô, professora. Oi. No caso, a gente utilizaria esse plano, os 2 grupos utilizariam o mesmo plano. Se eles construíram juntos, não tem importância, pode ser os dois usarem o mesmo plano. Ah, então tá certo, ok. Porque a ideia é aprender a construir o mapa, não é necessariamente... Sim, tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, assim, ó, eu vou dividir pela ordem que apareceu aqui para mim, tá bom? Fica Renato, Alexandre, Raquel e Gibson numa estação, Carla, Lucas, Everaldo e Anitta na outra, tá certo? Depois eu vou pôr isso lá no grupo. Luan e Irailma, algum de vocês pode? Na sexta-noite, além de Os 3 disseram que podem. Sim, a gente pode. Ah, desculpa, é que eu não estou olhando. Vamos ver quem é que a gente vai deixar de fora. A gente vai deixar de fora a Irailma, porque ela vai conduzir a... Não, é o Luan, né? Peraí, calma, que eu tenho uns segredos aqui ainda. Ok, minha gente, que eu vou conduzir. Viu? A estação. Eletricidade. Não, é que
É que eu deixei cada um responsável por uma estação que vocês nem sabem. Eu fui responsável pela primeira, a Ronice ela é pela última, então o resto está distribuído no meio, entendeu? Sim, entendi. Mas assim, eu acho que a próxima estação é do Luan. Tudo bem. Deixa eu pegar aqui, peraí, calma. Eu acho que é da Iraíma. Não, mas é que eu mudei. Então, Não, tá certo, Catinha. Iraíma que elabora. Então vai ficar Tata e Luan. Minha gente, esse cronograma estava onde mesmo? Eu ainda não vi. Tá no grupo da equipe dos tutores. Ai, meu Deus, eu não vi, não. Peraí, eu perguntei. Mas eu vou te ajudar, Iraíma, porque como é de autorregulação. Mas, bom, então voltando aqui, zerando o capítulo. Sexta-feira, à noite, vão rodar 2 estações, tá certo? Uhum. Ok. Então, sexta-noite vão rodar 2 estações. Renato, Alexandre, Raquel e Ribson com Tata. Carla, Lucas, Everaldo e Anitta com Luan. Bom? Aí vocês vão fazer as estações do plano de ensino. E tanto Tata quanto Luan vão liberar os links para vocês participarem das salas específicas, tá? Isso vai ser na sexta-noite. Certo. A gente vai com um, depois com o outro? Não. Vocês vão ficar com um e o outro grupo vai ficar com outro. Cada estação vai ter o seu tutor. Tá. Tá bom? Tá. Beleza. E aí, no sábado, vai rolar 3 estações. Quer dizer, 3... É uma temática só, mas dividida em três grupos. Então, num grupo vai estar Renato, Alexandre, Raquel e Ribson, no outro vai estar Carla, Lucas, Everaldo e Anitta, e no outro vai estar o Ramiro, o Elfis, o Renan, o Fausto, Paloma, o Francisco, quer dizer, o povo que está na disciplina vai estar em outra estação no sábado. A temática da estação vai ser a mesma, vai ser sobre autorregulação. Eu vou preparar algum materialzinho, assim, porque como a gente já andou estudando autorregulação, mas eu vou preparar um materialzinho meio que norteador para como é que vai rolar essa estação, tá bom? Aí vai ficar todo mundo com as estações em dia. Até sábado a gente põe as estações em dia. Tá certo? Tá, beleza. Então, tá bom. Ótimo, então resolvemos os problemas das estações, certo? Desculpa, professor. Só me diga o horário da sexta, não sei se foi falado. Não, que horas você quer Se à melhor? noite. 19? À noite. Às 19, pode ser? Ou às 19h30, porque aí já dá tempo de comer o cuscuz. Tá, então... 19 para começar, 19h30. 19 porque vai começar 19h30. A 19h30 começa às 21h. 19. Pronto, tudo bem. Olha, o procrastinador, marca 19 porque ele vai atrasar. Sem comentários. Tudo certo. Tá certo? Tudo bem. Ok, então resolvemos essa primeira parte. Agora, a outra parte, eu vou abrir aqui alguns livros. E, Alexandre, esses livros eu separei que eu tenho... Alexandre, todo mundo que está aqui, é claro. Eu tenho esses livros em PDF. Mas se alguém mais tiver algum livro em PDF que achar interessante para a gente começar o estudo das teorias de aprendizagem, avisa. Peraí, deixa eu ver onde é que eles estão. Aqui. São 4 livros, se eu não estou enganada. Deixa eu só achar os bichinhos aqui. E eu vou fazer uma revelação para vocês na hora que eu mostrar os livros, viu? Uma revelação assim muito Precisa importante. ser só os livros, Kátia? Oi? Precisa ser só em livro? Não, mas assim, eu penso que a gente poderia seguir
a literatura a partir do livro e poderia complementar com outras coisas. É que eu tenho um aqui que ele fala desde a teoria comportamental até a sociocultural. Mas é livro, o que é? Tá em PDF. É tipo, como que é? Tipo um e-book, alguma coisa no gênero. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou pôr lá no grupo, pode ser? Sim. Eu gosto dele. Por que todo mundo está em silêncio? Porque ninguém quer contar um chiste. Cadê? Ativa o fone aí, Fausto. O passarinho botar para cantar de novo. Eu achei que tinha caído aqui. O passarinho cantando. Porque gostou do fone, o passarinho foi. É um musa. Ela cantou muito, foi na apresentação. Muito. Eu nem nota Foi mais, mesmo. né, cara? Sabe por quê? É do meu irmão, ele fica na janela, aí ele me vê, ele gosta muito de mim, aí fica cantando toda vez que me vê. Que fofo. O biólogo tem biólogo, né? Ela tá bonita, vamos ver. Será que é ele gritando, me tira daqui, me salva, me tira daqui. Pode ser isso. Tem alguma pergunta? Era, Luan? Desculpa, eu tive que sair bem rapidinho. Não, tranquilo. Resolver uma coisa, mas resolvi. Sem bronca. Tá tudo certo. Só espero pela apresentação e os textos. Que eu achei bem Assim interessante. que terminar, eu já encaminho tudinho já. Ah, valeu. Valeu. Não é o do Moreira, não? Esse livro que você deixa aqui. Deixa eu ver O quê? 3 que tem um aqui. É da... É da Fernanda Ostman. Eu tenho aqui também. Tem. Tá dentro do conjunto. Ai, que chato. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente dar uma olhadinha nos quadros. A ideia não é escolher um, a ideia é trabalhar com todos, tá? Para a gente ver visões diferentes do mesmo problema. Muito bem. Já chegou aí para vocês? Sim. Sim. Esse livro do Guy François Lefrançois, ele tem traduzido para o português, mas eu não consegui ele em português, só consegui ele em inglês. E ele tem uma outra versão, porque esse aqui é o que o velho homem disse, e ele tem um outro. Mas aí eu vou descer aqui para a gente dar uma olhadinha no que é que ele aborda. Capítulo 1. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Opa, também não precisei tão rápido. Ele tem um capítulo inicial que vai falar de aprendizagem humana, a ciência e teoria. Vai falar de psicologia e aprendizagem, teorias, princípios, leis e crenças, ciência de desenvolvimento, o que é ciência, vai
vai dar uma introduzida no tema. E aí ele vai ter o capítulo do behaviorismo, né, Pavlov, Watson, Guthrie, que nunca tinha ouvido falar nesse Guthrie. Depois tem mais behaviorismo, Thorndike e Hull. Depois tem mais behaviorismo com Skinner. E depois começa a teoria da evolução, aprendizagem, biologia, que deve ter Piaget nessa história aqui, né? Aí tem capítulo 6, Gestalt, Habit-Thoman, então o cognitivismo moderno, cognitivismo, tô que nem Iraíma, engasgando na letra ali. Depois tem outras teorias cognitivistas, Brunner e Piaget. Depois tem neurociência, neural networks. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aprendizado e memória, modelos de memória, memorização. Behaviors, razões do behaviorismo e causas. Análise, síntese e integração, que seria um capítulo de conclusão. Então, esse é o que foi que o velho senhor disse. Eu vou voltar aqui para a capinha dele. Depois tem esse aqui, Improved Human Learning in the Classroom. Teorias. Aí que ele traz mais... A gente pode olhar para uma página só e já enxergar tudo que ele traz. Gosto mais assim. Isso, Tatinha. Sábado que vem a gente vai ter 3 estações acontecendo no horário da reunião. O Alexandre está mandando alguma coisa aqui também. Deixa eu baixar só aqui. Vocês estão vendo toda essa sacanagem que eu estou fazendo aqui, né? Não digitem sim, falem, porque eu não estou vendo vocês. Tá dando para ver aqui. Tá vendo? Estamos ouvindo. Sim, ok. Muito bem, então... Ai. A neta da minha vizinha está em casa, é uma gritaria tão grande. Vocês estão ouvindo. Mas olha, continuando aqui, depois eu mostro esses 2 novos que a Alexandre passou para a gente aqui. Aí, nesse outro livro, a gente tem também Aprendizagem Humana e Psicologia, começa por aí. Então, ele vai falar de emoções, motivação humana e aprendizagem, behaviorismo e os impactos nas teorias de aprendizagem. Aí vai falar do Pavlov, do Skinner. Aí vai começar com as teorias de aprendizagem social, a aplicação, depois a psicologia cognitiva, as teorias de aprendizagem cognitiva, a teoria das inteligências múltiplas, aprendizagem conceitual, aprendizagem, pensamento crítico e a resolução de problemas, e aprendizagem holística e educação. Eu acho que termina aqui no 13. Ah, não, tem 14. E recíproco, ensino recíproco, tem mais coisa aqui. Aprendizagem baseada na mente, integrando estilos de aprendizagem no currículo, estratégias para promover memória, intervenção, técnicas de intervenção direta para aprendizagem social,
E integrando leitura em áreas. Bom, então tem esse aqui, segundo livro, voltando lá para a capinha dele. Aí tem esse aqui, do Shank, o Shank foi orientando do Zimmermann. O Alexandre está mandando outro documento, fazendo uma carta lá das coisas. Vamos dar uma ampliadinha aqui, esse dá para ver numa página. Então, aqui também tem uma introdução no estudo da aprendizagem, daí tem neurociência, behaviorismo, teoria social cognitiva, teoria do processamento da informação, construtivismo, processos de aprendizagem cognitiva, motivação, autorregulação. E aí a gente tem o primeiro em português, que é o mesmo que a Cornise disponibilizou. E aqui um pouquinho. Então, ele vai ter as teorias behavioristas, teorias de transição entre o behaviorismo clássico e o cognitivismo, as teorias cognitivistas, as teorias humanistas e as teorias socioculturais. E agora vamos partir para aquele monte de coisa que chegou. Espera aí, eu vou tentar abrir aqui essas coisas novas que o Alexandre mandou. Então, tem essa... Ó, vocês estão vendo aqui essa da aprendizagem e desenvolvimento humano? Estou Sim. vendo. Sim. Ok. Chega, Alexandre, pelo amor de Deus. Por que eu fui pedir? Tá vendo? Ai, ai. Vamos ver onde é que estamos. Aqui, sumário. Aí tem comportamento verbalmente controlado, processos de ensino e aprendizagem profissionais da docência nas séries iniciais, avaliação e treinamento de habilidades sociais de crianças, variáveis sociodemográficas, contaminação por chumbo, habilidades sociais e experiências táteis, conhecimento da família. Então, isso aqui está muito infantil, descartado. Descartado. A pessoa não é fácil. Agora, qual foi os outros que... Cadê Alexandre? Tem um outro aqui que ele mandou. De ensino e aprendizagem, né? Esse aqui é bem... Moreira e Lang. De 93, olha só. Componentes da entrevista, não, também não. Não, também não. Já descartei esses dois, Alexandre. Vamos ver aquele monte que você mandou agora, peraí. Esses dois são de cima.
Ok. Então, vamos abrir mais esses aqui. Aquisição e retenção de conhecimentos, uma perspectiva cognitivista. Apresentação da teoria da assimilação, da aprendizagem e da retenção significativas. Aí, aqui é basicamente a aprendizagem significativa, né? Vamos para outro. Aqui de Vygotsky, pensamento e linguagem. Só 429 páginas, fiquem tristes. Esse é só o tomo 2, tá? Tem o tomo 2, tem o tomo 1 ainda, em algum lugar. Razão, desejo e ação na filosofia, psicanálise, os limites da razão, dimensões explicativas da ação, cognição e emoção, análise biocomportamental, psicologia evolucionista, filosofia, esquizofrenia. Não, isso aqui está muito, muito freudiano. Chega. Você vê como eu resolvo rápido, né? Biocomportamental, tem aí falando? Não, já fechei. Mais voltado, Ó, esse aqui vai ser posto para fora porque ele está em francês sem condições. Sinto muito, Piaget. Lá. Pronto. E aí tem os métodos de investigação e psicológicos e reflexológicos. Isso tudo aqui é o Vygotsky. Então, assim, Alexandre, você quer matar a gente mesmo, né? Sem tudo. Eu acho que a internet dele deve ter caído. Não, eu tô aqui. Tá congelado aqui a tela. Tá congelado, mas eu tô ouvindo. A minha tela também está congelada. Também estamos ouvindo vocês. Eu vou parar a apresentação aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Então, assim, as contribuições que a Alexandre trouxe, eu quero sair daqui, eu quero ver todo mundo. Esse negócio não está fácil. Pronto. As contribuições que a Alexandre trouxe são para a gente estudar os originais, sem condições, né, Alexandre? Pelo amor de Deus. Poxa vida. Pode, Alexandre. O que vocês acham? Que leituras a gente faz? O primeiro que você estava falando, eu acho que já tem muita coisa, Sim. né? Então a gente pode começar por ele, dar uma refinada e aí a gente vai partir para os outros. Não, eu pensei em não fazer assim, não, sabe, Luan? Eu pensei em fazer assim, vamos fazer, porque assim, não sei se vocês perceberam, mas a única coisa que é consenso nos livros de teoria de aprendizagem é o comportamentalismo. O resto parece uma coisa numa, outra coisa no outro, outra coisa no outro, mas nos 4 eles vão tratar de comportamentalismo. Dali para frente é que o bicho não tá, digamos, não é senso comum, né? Comportamentalismo, eu acho que já não diria senso comum, mas já é compreendido por todo mundo que discute teoria de aprendizagem, que aquilo é uma etapa dos processos de teoria de aprendizagem muito bem delineado, muito bem definido. Tanto é que qualquer livro que você pegue vai falar de comportamentalismo, que é behaviorismo, que é a mesma coisa. Mas aí as outras teorias, se fala teoria social cognitiva, se fala teoria humanista, se fala... Aí depende da visão do autor, já não é uma coisa muito certa.
Impressões aí de quem estuda mais Alexandre e Ronise, e as impressões que vocês têm também são essas, que acho que a única coisa que está bem delimitada e delineada é behaviorismo. Sim, isso é verdade. Pois é, é bom a gente pegar, Kátia, e eu penso, pega um desses grandes grupos, né? Ou comportamentalismo, ou humanismo, ou sei lá. E a gente pega um desses grandes grupos e dá uma esmiuçada. Tem autores aí, eu já li algumas coisas sobre comportamentalismo, mas tem autores aí que você me mostrou que eu não conheço. Então, o que eu pensei, Alexandre, é assim, por exemplo, a gente pegar esses vários livros aí, e aí dividir os capítulos, né? Os capítulos no sentido, dividir, por exemplo, esse primeiro, aquele do O Velho Homem Disse, do francês lá do Guy, ele tem, acho que 3 ou 4 capítulos só de behaviorismo, né? Aí os outros todos têm pelo menos um capítulo sobre behaviorismo. Então, a gente pegar todos esses capítulos, a gente distribuir entre a gente, e aí, no dia 18, que é um encontro sobre comportamentalismo, a gente trazer as ideias principais que esses capítulos trazem para a gente fechar uma compreensão de comportamentalismo. E aí, no mês seguinte, a gente via para uma outra teoria de aprendizagem, entendeu? A menos que ficasse alguma coisa em aberto e a gente quisesse investigar mais no comportamentalismo. O que vocês acham? Eu acho que talvez, é legal, essa ideia é legal, Kátia, mas talvez chegue no dia, não dê tempo, porque é muita coisa, né? Aí a gente pensa numa estratégia para ter, por exemplo, 2 sábados, uma coisa assim. Eu pensei que isso poderia acontecer, sim, também, de não dar tempo. Aí como a gente tem sempre essa maleabilidade dos sábados, né? A gente só está com só a questão das estações que a gente fixou, porque a gente precisa dar conta delas nessas datas que a gente fixou. Mas aí os outros sábados a gente sempre pode mudar, tá bom? Isso é bem possível mesmo, Alexandre. Inclusive porque tem muita coisa para ler de behaviorismo. Sim. Ok? Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer o convite à Ana Lúcia, o que acha? Não, porque vai ficar muita gente falando, não gosto disso. Então tá certo. Eu acho que a gente só faz o convite se surge uma dúvida muito que a gente não conseguiu compreender, daí a gente tenta procurar um especialista para resolver. Mas eu vou convidar alguém para falar do assunto e a gente não vai estudar. Então, tá certo. Acho que não funciona. Ou só voto vencido nesse caso. Eu acho que a ideia é que a gente estude, né? Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar de novo, e aí vocês vão dizendo quem é que quer pegar cada livro, cada capítulo. Vocês querem que eu comece pelo livro em português? Esse povo não tem jeito, Na viu? atual conjuntura, vamos facilitar. Vamos ter que ler todos. Onde é que eles estão agora? Eu tenho que ler todos? Eu prefiro começar pelo pior mesmo, minha gente. Eu também. Já que tem que fazer. Depende, qual que é o pior, né? É verdade. Eu vou começar aqui, o de língua portuguesa vai ficar para o final, tá? A gente vai ter que começar a já soltar aqui. Olha, vamos lá. Esse aqui ele sozinho tem uns 4 capítulos. Olha, tá vendo? Ele é tão longo que nem chega lá. Olha, tem essa parte 1, que é teoria e ciência da aprendizagem humana.
Ah, eu Deixa quero eu ver ficar com se... 4, se eu posso escolher. Hã? Se eu puder escolher, eu prefiro 4. O 4 aqui, com teorias Mas cognitivas? é muita coisa. Não, Muita mas a coisa, gente Roniz, vai... o capítulo inteiro. Não, a gente vai fazer... Tô A falando gente vai se eu- fazer dividindo bonitinho aqui, ó. Isso, é. Ah, tá. Tá? De todos os capítulos, prefiro 4. Agora, qual dos subcapítulos, dos capítulos da parte 4, eu não sei. Não, mas calma, a gente vai estudar só behaviorismo nesse primeiro momento. Não, então, mas você tá falando que só que eu gostaria. Não, mas tu vai ficar, tu vai Eu acho que trabalhar, ó. eu gostaria de pegar, Kátia, se vocês permitirem, se não tiver mais ninguém também. Esse Fala da logo, parte porque do- tá todo mundo querendo. É esse 3 aqui, ó. É esse 3 na sequência, 1, 2, 3. Tá no 2 aí, parte 2 do 3. Tom Tá. Dick. E Então, o- ó, a gente vai estudar a parte 2 do GUI, tá certo? No GUI, a gente vai estudar a parte 2. Se alguém quiser ler a parte 1, porque são uma introdução, lê. Mas aí na parte 2, o 3 aqui, Thorndike and Holt, Effects of Behavior, esse é teu, né, Alexandre? Sim. Eu queria o 5. Ah, mas pode ser mais de uma pessoa? Pode. Ah, então. Ficamos com 5. Tá. Então, peraí, o 3 ficou com o Alexandre, o 5 ficou com o Renato e com a Ronise. Everaldo disse que queria o 4. Quem? Ele disse no chat. Everaldo disse que queria o 4. 4? E Ramiro também. Então, Skinner, o behaviorismo radical de Skinner vai ficar com Everaldo e Ramiro. Ok. Pavlov, Watson, o início do behaviorismo. Quem é que pega essa brincadeira? Leonardo tá dizendo que pode pegar o 2. Leonardo. Muito bem. Alguém mais? Posso mandar ir para o próximo livro? Ok. Bora lá, o próximo Ribson livro. tá perguntando se é pro dia 18. É pro dia 18, Ribson. Tudinho? É todas essas leituras, porque a gente vai, cada um vai trazer o seu resuminho, né? Em formato de mapa ou não? Quem olha, de preferência, né? Essa é que vai dar para todo mundo falar, professora. Eu não sei. Eu acho que eu uma tava- reunião só vai dar um livro só, viu? E Eu tava- olha, se a pessoa usar o poder de síntese dela. E se a A gente reunião vai conversar do jeito que a começar- gente conversa, não dá tempo não. A reunião viu? vai começar mais cedo nesse dia. Mas eu, Vai eu começar mas uma hora veja, da tarde. veja, o que eu acho que vai acontecer é que muitos só vão começar a dar complementações, quer dizer, os primeiros vão apresentar muita coisa, os outros vão falar, aqui também falou tudo muito igual, ou trouxe isso ou aquilo de diferente. Eu penso. Ó, nesse outro livro aqui, deixa eu só pegar quem é que é o pai da matéria desse aqui. Ah, esse aqui. O Taylor. Então, vou pegar agora Taylor. O Taylor. Temos aqui esse primeiro, a psicologia e a aprendizagem humana também é uma introdução. Emoções e motivações humanas para aprendizagem é outra introdução. Aí a gente tem o 3, que é behaviorismo e seus impactos nas teorias de aprendizagem. O 4, que é o Pavlov. O 5, que é o Skinner. Pronto, o 3, 4 e 5. Quem é que vai pegar aqui? Eu vou pegar o 3, pronto. Ribson falou que pode ficar com 3 também. Eu e Ribson, quem mais?
Eu fico com 4. Eu tô olhando pro meu cachorro aqui, eu tô lembrando de Pavlov. Luan vai pegar o 4. E Renan também. Eu quero 4 também, de Pavlov. Oi, ninguém quer Skinner, seus brutos. Não, deixa, eu não vou dizer não, vou ficar calada. Você vai ficar no 4 e no 5? No 4 mesmo. Skinner é interessante, velho. Hoje não vai sobrar gente aqui. Quem é que vai pro Skinner? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Eu quero mudar. Quem mudou? Eu quero Luan? mudar para isso. Eu acho que foi Iraíma que botou pegada e mandou ele sair. Ela deve ter olhado pra ele agora assim, saia desse grupo que quem ficar sou eu. Senti. No caso, é para escolher só dentro dos behavioristas? Agora a gente só está pegando behaviorista. Vamos começar só com os behavioristas. O resto a gente vai fazer depois. Então, fechamos aqui o Taylor. Quem é esse aqui? Esse é do Shank. Isso é pro dia 18, não é? Depois eu vou pôr todas essas informações lá. Shank, nós temos... Tem um capítulo só de behaviorismo, que é o 3. Alguém? Algum candidato? Carlinha, não ouvi A senhora não podia ir no capítulo ver se ele tem subdivisões, não, porque ele tem quase 50 páginas. Eu penso que é muita coisa para alguém ler daqui pro dia 18. Um monte de divisão, ó. Nossa, tem divisão demais. Bom, tem aqui, ó, dá para ver todas as divisões aqui. Tem conectivismo, condicionamento clássico, condicionamento contínuo, condicionamento operante e aplicações instrucionais. Então, vamos lá. Ramiro disse que fica com o conectivismo. Tá, o primeiro. Ramiro. Estou chamando de 0102. Na minha, gente, agora que eu tô vendo que isso é tudo em inglês, né? Misericórdia. Mas são só 5 páginas, ó. É da 73 a Agora 78. já falou, não pode ser mais. Pense num pessoal malvado. Nem falo nada. O que você está mandando, Iraíma? Nem venha com essa história. Cadê? Não estou ouvindo o resto. Cadê o povo? Tudo certo. Tudo certo? Não, eu quero saber quem é que vai pegar os outros. Condicionamento clássico, condicionamento contínuo, condicionamento operante. Eu vou pegar o capítulo 3. Vamos ver o que dá. Deixa eu ficar com isso aí. Quem Eu falou? não posso. Francisco. Fica à vontade. Claro. Isso é muito chato. Estudei isso. Chato, mas... Então, Francisco estudou isso 2 vezes, na licenciatura e na psicologia. Caligares, Everaldo disse que queria ficar com condicionamento operante. Condicionamento operante. 1, 2, 3, é o 4, Everaldo. Ó. Só não deixou o clássico. Você fica com o clássico, Francisco? Por favor. Ok. E daí eu fico aí com o condicionamento contínuo e as aplicações. Ô, Kátia, talvez Oi. fosse interessante que as pessoas que ficaram com o mesmo tema, antes da reunião, não sei se juntassem para tentar ver alguma coisa, porque senão acho que vai demorar muito.
Não, eu também acho. Eu acho que se tem, não dá tempo, não. Se tem mais de um leitor para aquele capítulo, é interessante que eles fundam as informações para fazer uma apresentação só. Não, mas assim, até de um livro para o outro também, estava falando, porque os livros também não é o mesmo conteúdo? Basicamente é. Sim, quem está falando de Pavlov, quem, né, junta as informações antes. Mas a gente tenta chegar nesse meio termo aí. Muito bem. Opa. Vou chamar esse de UFR. Ai. Cadê o Lucas? O Lucas está aí na reunião ainda ou saiu? Tá, não. Não. Muito bem. Capítulo 2. Um pouco de história das teorias behavioristas. Quem vai pegar? Já chegamos no português, ninguém quer? Carla disse que quer pegar. E Lucas tinha dito que a internet dele não estava conseguindo conectar. Tá bom. No caso, o capítulo inteiro. Porque é em português, né? Deixa esse povo ler. E só são 7 páginas do capítulo 2. Tá No caso, só tem 2 capítulos, né? E Raquel também disse que quer pegar esse capítulo 2. Carla e Raquel. Então, não, porque o capítulo 3, que vai para a transição, a gente deixa para quando começar a falar de cognitivismo, porque já são outras pessoas que não participam do behaviorismo. Muito bem. Fechamos? Esse teoria humanista é fantástico. Vem com essa história, não, Francisco. Não dá spoiler. Depois você vai colocar tudo lá no grupo? Vou colocar tudo lá no grupo, vou pôr... Eu já me perdi. Eu vou pôr aqui total de quem vai ler aqui, com o título do capítulo. A pessoa já está no pó da bagaceira. Porque aqui, ó, eu já fiz aqui o meu rascunho, que era para não perder essas coisas de vista. Elvis, você tá aí, Elvis? Não vi o nome do Elvis aqui. Ó, vamos chamada agora. Fica sentada no fundo da sala, que o professor não ia ver. Nem vai ver, ó, só que sacanagem, Elvis. Bora trabalhar. Tô assim hoje. O pó da bagaceira? Claro, Francisco, dá o interesse dessa live aí, a gente vai ver você arrumado, pelo menos. Porque aqui tá todo mundo com pijama. Você é candidato a vereador. Sacanagem. Bom, gente, por hoje é isso. Então, já combinamos que sexta-feira tem 2 estações acontecendo. Cadê nas minhas anotações aqui? Uma com Tato, outra com Luan. No sábado vão ser 3 estações, então, em vez da gente ter reunião, a gente vai ter 3 estações acontecendo, tá certo? E aí, no outro sábado, a gente tem as teorias de aprendizagem. Começamos com o behaviorismo. Muito obrigada a todos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou passar tudo direitinho, eu vou pôr tudo lá no grupo. Não, ficou Raquel e Carla, para as 2, viu? Talvez esses livros sejam bem pesados, você não consiga botar no WhatsApp, não. Eu vou pôr, a gente não tem aquela pasta compartilhada com todo mundo? Tá certo? Tá. Eu ponho, sim, a gente tem uma pasta compartilhada. Quem não tiver acesso a esse compartilhamento, avisa que eu compartilho. Tá. Tá bom? Mas aí eu vou pôr, assim, uma pasta dentro da pasta, só teorias de aprendizagem, para não ficar... Então você pode me colocar, porque eu não achei nem onde eu tô. Tá perdida. Tá bom, eu vou fazer um review para ver se tem alguém que está fora do compartilhamento. Tá bom. Tá bom? Sim, senhora. Tem um monte de coisa aqui no chat, mas eu não estava acompanhando. Acho que é isso.
E é isso, gente. Eu sei que acabou cedo, que vocês estão tristes, não sabem o que vão fazer do resto do sábado ainda. O sábado que vem tem a estação, aí demora um pouquinho. Sexta-feira agora é só a questão dos meninos mesmo, né? Da publicação lá e tal, né? Tata e Luan. E aí depois, daí vou me reunir com você para a gente pensar estratégias para a citação do sábado, que é de autorregulação. Tá joia, então. Tá joia? Tá certo. Pessoal, bom fim de semana a todos. Para você também. Tchau, pessoal. Se lembra que hoje é o sábado malvado. Como é que é? Hoje é o sábado malvado.